Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender sobre ângulos. Então vamos lá. Chama-se ângulo a medida da abertura entre duas semirretas que têm a mesma origem no vértice, e são medidas em grau ou em radiano. E aí, aqui então, ó, a medida dessa abertura aqui é chamada de ângulo. E aí a gente tem uma notação para poder escrever o ângulo com as letras, né? Então você vê aqui que o P é a letra desse vértice aqui, né? Então, aí aqui tem o ponto B e aqui tem o ponto Q. Então, a gente vai chamar a semirreta PQ e PB e a gente vai falar o ângulo BPQ. Então, toda vez que a gente vai colocar a nomenclatura do ângulo, a gente vai colocar a letra do vértice no meio. E isso é importante porque, por exemplo, o Enem pode te dar uma questão que ele não dá o desenho, ele só vai falando da questão, e é para você desenhar e colocar os ângulos e tudo mais. Então, se você se atrapalha nisso, você pode colocar errado lá os ângulos. Então, a letra do vértice, ela vai no meio, tá bom? E aí aqui, ó, uma volta completa na circunferência, ela tem 360 graus. Então, você deixa essa semirreta aqui e gira essa daqui. E aí, ela dá o quê? 360 graus, tá? E aí, agora a gente tem aqui a classificação dos ângulos quanto à medida. Então, se o ângulo ele for menor do que 90 e maior do que zero, estiver entre 0 e 90, o ângulo é chamado de agudo. Então, por exemplo, o ângulo aqui 40 graus é um ângulo agudo. Se ele for exatamente 90, é um ângulo reto. E aí a gente usa essa notação aqui, que é assim, né? Um quadrado aqui com um ponto no meio, para poder mostrar que esse ângulo é 90 graus. Se for um ângulo entre 90 e 180, menor do que 180 e maior do que 90, é o ângulo obtuso. E se for um ângulo igual a 180 exatamente, é o ângulo raso. E aí você pode perguntar, ué, mas e se for maior do que 180, menor do que 360? Aí a gente vai olhar o outro ângulo. Então, por exemplo, aqui. Esse ângulo aqui é maior do que 180, né? Porque passou da semirreta aqui, essa semirreta aqui, então é maior do que 180. Mas aí, então, a gente não vai olhar esse ângulo, a gente vai olhar esse aqui. Porque se esse aqui é maior do que 180, então esse aqui é menor do que 180, porque a soma deles tem que dar 360, né? E aí a gente faz a classificação desse ângulo aqui, entendeu? Tá, como medir ângulos? A gente vai precisar de um transferidor ou um instrumento em círculo ou semicírculo, que é dividido em graus. E aí, vamos supor que você tenha lá no papel, aqui, aí você tem o vértice, aí você tem a semirreta, e tá aqui assim. Aí você vai pegar o vértice central do transferidor, vai colocar o 0 grau aqui, e você vai observar aonde é que dá essa semirreta aqui no seu transferidor. Então, por exemplo, vai estar lá 88 graus. É assim que a gente mede os ângulos. Aí a gente também tem as equivalências de grau e minuto e grau e radiano. Que, por exemplo, vai que ele dá uma questão e fala assim, tem um ângulo lá de 8 graus, 6 minutos e 36 segundos. E aí ele quer que você some com 5 graus, 2 minutos e 40 segundos. Ops, o que faltou aqui? 40 segundos. Aí, 36 mais 40 dá 76. Então, fica 16 segundos e 60 segundos dá 1 minuto. Então, sobe 1 minuto pra cá. Aí fica 6 mais 2, 8 e 1, 9. 9 minutos. 5 mais 8, 13. 13 graus. Entendeu? Então, você tem que usar essa equivalência de grau e minuto. E tem a de grau radiano também, que 180 graus são pi radianos. E 360 é 2 pi radianos. Então, né, tem a medida da circunferência, ela é 2 pi r. 2 pi vezes o raio da circunferência. Então, às vezes você quer saber a medida do arco da circunferência. Então, aqui
por exemplo. Você quer saber a medida desse arco aqui, entendeu? Aí você pode fazer a regra de 3. Aqui, esse ângulo aqui, vamos supor que é 60. Aí, 360 ou 180, tanto faz. 360 tá para 2πr, que é o comprimento da circunferência. Então, 60 tá para x. E aí você descobre o comprimento do arco de circunferência do ângulo de 60 graus. Agora a gente vai falar de ângulos notáveis. Existem alguns ângulos que são notáveis porque ele aparece em obras urbanas, ele aparece na natureza e tudo mais. Então, o que aconteceu é que fizeram uma tabela de seno, cosseno e tangente, que são coisas que a gente usa bastante, né? Desses ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Os ângulos 90, 80 e 180, eles também são notáveis, mas essa tabela aqui, que ela é bem famosa, ela é para 30, 45 e 60 graus. A gente tem outro tipo de classificação, que é quando você tem dois ângulos, você quer classificar esses dois ângulos. Então, por exemplo, quando a soma de dois ângulos é 90, então a gente fala que esses ângulos são complementares, que é o quê? A soma deles dá 90 graus. Então, por exemplo, 60 e 30. Eles são ângulos complementares. Ângulos suplementares é quando a soma dá 180, que é esse caso aqui, de 135 e 45. E a gente tem também os ângulos replementares, que é quando a soma dá 360 graus, tá certo? E aí a gente também tem aqui os ângulos opostos pelo vértice, que é no caso COD e BOA. E aí, os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, aqui a gente tem algumas questões que a gente pode resolver com isso, né? Que ele dá, por exemplo, aqui, esse ângulo aqui é 10x menos 40, esse aqui é 4x mais 20. Qual é o valor do ângulo, né? CVA ou BVD, tanto faz porque eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Aí você pega e iguala, acha o x, ou seja, se é 10, né? 4 vezes 10, 40, mais 2, 60. Então, esse ângulo aqui, BVD, é 60 graus. E aí, ângulos congruentes, esse aqui é um exemplo de ângulos congruentes, né? Mas, por exemplo, se você pegar aqui o ângulo de 90 graus e dividir aqui no meio, aí você vai ter 45 e aqui vai ter 45 também. Então, são dois ângulos congruentes. E aí aqui é a reta bissetriz, que é exatamente o que eu falei lá de pegar o ângulo reto e dividir no meio. Essa reta que divide no meio, ela se chama reta bissetriz. E aí ela faz o quê? Ela faz com que o ângulo que está aqui, né, por exemplo, AVC, ele seja dividido em dois ângulos congruentes. E aí aqui a gente vai para um exercício do Enem, tá? Então ele fala que é uma imagem aqui e ela está fixada nos pontos AB. Por problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrada na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando em um ângulo D. Então, vamos lá. Aqui, ó, BA. Então, esse ponto aqui, A. E aí, vamos falar que esse ponto aqui, esse vértice aqui, é C. Então, é esse vértice aqui, é C. Então, o que acontece? A gente quer que esse C aqui venha parar bem aqui, né? Que ele faça toda essa trajetória. Então, basicamente, a gente quer saber qual é esse ângulo aqui, né? E a gente tem 45 aqui e esse aqui é um ângulo reto. Então, 45 mais 90 dá 135. E é girando em que sentido? É o sentido horário, que é o sentido do relógio, né? Então, é aqui, ó, 130 graus no sentido horário, letra B, tá? Essa aqui é a mesma questão, era só porque era pra fazer a questão aqui em vez de ser lá. Mas, enfim, a gente já viu que é só o ângulo aqui, que é 45 mais 90, que dá 135 no sentido horário.
Aí a gente tem outra questão aqui. Determine x e z, sabendo que esse símbolo aqui é de paralelo. Quando você tem duas barrinhas assim, a reta U é paralela à reta V. Então, é para determinar x e z, sabendo que U e V são retas paralelas. Então, vamos lá. Lembra que a gente falou aqui dos ângulos opostos, que eles são congruentes? Então, se esse aqui é 3x, esse aqui é 3x também. Difícil colocar. 3x. E aí, como essa reta ela é paralela a essa reta, o ângulo que essa outra reta, então o V, vamos colocar que essa reta é R, essa reta aqui que está assim. O ângulo que a reta R faz com a reta U, vai ser esse ângulo aqui, ó, vai ser o mesmo ângulo que esse aqui. Porque a reta U e a reta V, elas são paralelas, elas não estão assim, elas não estão assim, elas estão aqui, ó, paralelas. Então, a reta que está cortando assim, ela vai cortar no mesmo ângulo as duas retas. Então, esse 3x aqui, ó, ele vai ser igual a 90 menos 2x. E aí, 3x mais 2x dá 5. X é igual a 90. Então, x é igual a gente pode fazer assim, ó, 9 vezes 10 sobre 5. E aí, corta aqui, 10 por 5 dá 2. Então, x é igual a 18 graus. Tá certo? Então, a gente já achou x. E aí, aqui tem dois ângulos que são opostos pelo vértice. Então, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. E aí, então, a gente vai fazer z mais 15 é igual a 90 menos 2 vezes x, só que o x é 18, então 2 vezes 18 dá 36. Então, ficou aqui. Então, z é o quê? A gente coloca 1 e implica, né? Só pra armar. Nossa, isso era pra ser uma seta. Ficou coisa mais ridícula. Então, o z é igual a 90 menos 15 menos 36. Gente, eu vou fazer na calculadora, tá bom? Porque que feio, né, gente? Aí a gente tem aqui 90 menos 36 dá 54. 54 menos 15 dá 39. Então, o z é igual a 39 e o x é igual a 18. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. E se tiverem dúvidas, tirem as dúvidas com o plantão, tá bom? Tchau, tchau!